Hoje cedo a gente falou sobre Mateus 16. Lembram que a gente mencionou rapidamente sobre a pergunta que Jesus fez? Jesus usava dois métodos mais importantes para comunicar a mensagem. O que Jesus fazia? Lembra? Eu não estou entendendo. Parece que eu estou ouvindo. Contava a história e fazia perguntas, exatamente. Então, estavam juntos essa manhã, pelo menos uma boa parte de vocês. E quando Jesus perguntou o que os homens dizem ser o Filho do Homem, Jesus está se referindo, ele não está tão preocupado em saber o que as pessoas estavam dizendo acerca dele, mas ele estava mais preocupado em saber o que os discípulos pensavam sobre ele. E ele usou essa oportunidade para esclarecer o método que ele estava estabelecendo para a expansão do seu reino, que era a igreja. A igreja é ideia de Deus. E nós vimos hoje pela manhã que de mais de 100 vezes no Novo Testamento que essa palavra traduzida por igreja aparece, nenhuma vez se refere ao prédio, se refere ao povo de Deus, que foi chamado para fora do mundo para ser preparado para cumprir a missão, voltar ao mundo para a pregação do Evangelho. Então, nesse sentido, a igreja não tem portas, tá? A igreja é sem portas, mas ela tem a cumprir a tarefa de cumprir a expansão do reino para a destruição do reino das trevas. Muito bem, a grande comissão. Se você está acompanhando aí o material, na página 19. O modelo de igreja do Novo Testamento descreve uma colaboração de equipe entre pastores e membros, especialmente pastores, anciãos e membros, utilizando os dons espirituais. Jesus resumiu a grande comissão em Mateus 28, verso 19, esse é o texto mais usado da grande comissão, e eu me lembro mais ou menos 27 anos atrás, ele não vai ver agora porque ele não está prestando atenção, mas o pastor Mota estava dizendo numa reunião que havia um verbo mais importante na grande comissão. Eu me lembro ele falando nisso lá na freguesia do Ó. Faz tempo, né? E dos 4 verbos que aparecem aqui nessa expressão, tem um que está na forma imperativa, que é a ordem, é o mandato de Jesus. A gente normalmente pensa, é a ordem, né? Mas a ênfase da ordem está em fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? Indo, batizando, ensinando. Na verdade, existem pelo menos 5 textos no Novo Testamento que apresentam a grande comissão. E Mateus 28 tem ênfase no indo, batizando, ensinando. Marcos 16 na pregação. Lucas 24 testemunhando. São João 20 enviando e perdoando pecados. Atos 1:8 fala sobre o aspecto geográfico de ir a todo mundo, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Todas essas são atividades relacionadas com o cumprimento da missão. E, na verdade, a grande comissão é fazer discípulos. Por isso, ontem, quando a gente ouviu o pastor Acélio falando sobre a ordem que Jesus deu de fazer discípulos, é muito sério. É como se você chega em casa, vamos dizer que você ainda tem, eu diria para minha neta, né? Mas se você tem filhos pequenos, diz assim para sua filha, seu quarto está uma bagunça. A mamãe vai chegar daqui a pouco e você precisa arrumar esse quarto. Aí você volta daqui 15 minutos, você volta lá de novo e está tudo do mesmo jeito. Pergunta outra vez, você não ouviu o que eu falei? E aí a criança diz assim, ouvi, você falou para arrumar o quarto que a mamãe vai chegar. Exatamente, então faça isso. Você sai e volta meia hora depois e não aconteceu nada. E você pergunta de novo para a criança, você não lembra o que foi que eu falei? Lembro, eu até memorizei. Tem que arrumar o quarto que a mamãe vai chegar. Agora imagina quando Jesus voltar. E ele pergunta para você, você lembra o que eu te disse? O que ele disse? Ir fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. E aí você diz, sim, eu lembro, o senhor falou, até memorizei. Você ia até falar em grego. Não é isso que Jesus quer ouvir. Minha pergunta para você hoje seria, você que é pastor ou ancião, na sua igreja, tem um programa, um processo de fazer discípulos? Primeira pergunta, que é isso que Jesus mandou fazer. Segunda pergunta, se você disser que tem, a segunda pergunta vai ser, e funciona? Porque se não funciona, não adianta nada. Aí você pode dizer para mim, tem, funciona, aí vem a terceira pergunta, essa agora é mais difícil.
como é que você sabe que funciona? O que vocês acham? E essa agora não é uma pergunta retórica. Eu quero uma sugestão de algum de vocês. Eu fiz a pergunta, e vamos supor que na sua igreja tem um processo discipulado. Aí você responde, sim, tem. Aí eu pergunto, funciona? E aí você responde, sim, funciona. Agora vem a terceira pergunta, que é a mais difícil. Pode ser que alguns já se perderam no meio do caminho, né? Na primeira ou na segunda. Mas a terceira, vamos supor que na sua igreja tem, funciona. Como é que você sabe? Eu ouvi várias coisas aqui. Participando? As pessoas participam? No quê? Na adoração? O que mais? Pregação? Tudo que acontece dentro da igreja. Visitação, o que mais? Permanência, exatamente. Olha, das 4 coisas que eu ouvi aqui, 3 estão relacionadas com coisas que acontecem dentro da igreja. Dentro do prédio da igreja e durante a reunião da igreja. Discípulo faz outros discípulos dentro da igreja. Tem que sair para fazer discípulos. Onde é que você vai pescar? Tem algum pescador aqui? Onde é que você gosta de pescar? Pastor, aqui tem um pastor pescador aqui. No rio, no mar, na lagoa ou no aquário? Onde é que é mais fácil? No aquário, né? Mas se você quer pescar, você vai num lugar onde tem bastante peixe, né? Tem que sair da igreja, da congregação, do prédio da igreja. Tem que sair desse local onde nós estamos. E o que realmente é a igreja é o que está acontecendo lá fora, depois que a gente sai daqui. Em Orlando tem uma congregação que na porta da saída do estacionamento, a placa está virada para quem está saindo do estacionamento. Está escrito assim, você agora está entrando no campo missionário. Então, quando você sai do estacionamento, tem a placa dizendo, agora você está entrando, agora que você vai passar realmente a ser igreja. Porque você tem que ser discípulo para fazer discípulo. Tem que ser igreja para a expansão da igreja de Deus realmente acontecer. Eu estava visitando na cidade de Cologne, que na oeste da Alemanha, um projeto de plantio de igreja. Uma história muito bonita, não tenho tempo de contar a história da conversão desse pastor. Ele era músico, foi drogado, se converteu, veio à igreja e o pastor o adotou. Sabe quando tem um líder da igreja que adota o jovem que chegou na igreja? E treinou esse rapaz a dar estudo bíblico. Ele se converteu, se batizou, se tornou um líder da igreja, instrutor bíblico, e aí o pastor disse, olha, o meu distrito é grande, eu vou dar uma igreja para você cuidar. A associação gostou do trabalho dele e disse, olha, você oficialmente é um pastor voluntário, pode cuidar dessa igreja, não ganha nada, mas pode cuidar dessa igreja. Depois deram um distrito para ele. Ele foi, estudou, fez teologia mais tarde, foi contratado para ser pastor de tempo integral de novo, e depois foi convidado para plantar uma igreja nessa cidade, na Alemanha, que esse prédio que está ali é provavelmente o cartão postal da cidade, é um prédio mais antigo da cidade. Essa cidade foi praticamente totalmente destruída durante a Segunda Guerra, e os aviões utilizavam as torres desse prédio da Igreja Católica da cidade, como uma referência para bombardear a cidade. E aí, o prédio da igreja não foi destruído. É algo impressionante. Mas é uma cidade hoje muito secular, ainda tem muitos cristãos ali, mas é bastante secular. E é um desafio, sem dúvida, no plantio da igreja ali. Esse texto é para a nossa reflexão. A missão básica do cristianismo não é a saúde ou o crescimento institucional das igrejas, mas a expansão do reino de Deus. Nós não somos melhores, ou a nossa igreja não vai estar melhor do que o processo que você tem na igreja local para a formação de novos discípulos. Então, se eu perguntar para você, ou quando Jesus voltar a perguntar para você, na sua igreja, tem um processo discipulado? Não precisa responder agora, né? Não precisa levantar a mão todos que têm, mas quando você sair daqui, se não lembrar de mais nada que aconteceu, eu desafio você a levar essa pergunta junto com você, estabelecer junto com seus líderes, na sua congregação, de forma clara, para que cada pessoa da igreja, cada visita que entre,
saiba que ali tem um processo discipulado. Eu visitei uma igreja na Austrália, em Sydney, e a igreja foi estabelecida, o pastor ficou lá uns 16 anos, ele plantou a igreja, iniciou a igreja e ficou lá um bom tempo. E eles tinham um moto, né? O lema da igreja era: essa igreja foi estabelecida por aqueles que não gostam de igreja, por aqueles que não vão na igreja. Eu visitei eles um dia, e uma coisa que me impressionou, eu falei com umas 15 pessoas daquela congregação. Todas as pessoas que eu falei, independente de serem membros ou não da igreja, todos tinham um ministério. O meu ministério cada um deles falava. E eu estava falando com uma pessoa que falei: esse eu garanto que não tem ministério nenhum. Porque olhando para a cara dele, né, ele realmente era um viciado em drogas, estava começando a assistir à igreja, todo tatuado, raquítico, dava para ver que era uma pessoa enfraquecida pelos vícios. E nós começamos a conversar e ele disse assim: olha, esse pastor, apontou para o pastor da igreja, esse pastor é o melhor pastor, a melhor pessoa dessa cidade, porque ele se importa com a gente. Aí eu disse para ele: olha, então você tem que orar por ele. Ele falou: não, orar não, esse não é meu ministério. Eu falei: mas e qual é o seu ministério então? Porque eu fiquei curioso, né? Ele falou: não, é o seguinte, essa igreja aqui, todo dia entra gente da rua, e eu conheço todos os criminosos da cidade. E o meu ministério quando entra um, eu aviso o pastor, e o pastor me diz: vai lá e cola nele. Esse era o ministério. Ele não era membro da igreja, estava ainda no processo de recuperação. E eu digo para vocês, literalmente, todas as pessoas daquela igreja, com o que eu falei pelo menos, tinham um ministério. Uma criança foi promovida do departamento de uma classe para outra. E na hora de receber o certificado da promoção, né, usa isso, né? De um departamento para outro, a criança segurou assim o diploma e disse assim: eu quero agradecer aos meus pais, meus professores e o meu mentor, que era um menino da próxima classe para onde ele estava indo. Então, as crianças estão envolvidas nesse processo discipulado. É uma coisa, parece simples, mas é uma mudança na cultura. Nós existimos e vamos passar muito tempo discutindo que cor vai ser o carpete, que tipo de música vai usar, se usa esse instrumento, se não usa, ou nós vamos realmente cumprir a missão de fazer discípulos. Para vocês pensarem e refletirem aí. A função principal da igreja é preparar o crente para o ministério. E como era na igreja primitiva, os leigos eram vistos como aqueles que levavam avante o ministério. E os clérigos, se a gente for usar essa expressão, essa palavra, eram os capacitadores do ministério. Então, nesse sentido, a função, se fôssemos fazer uma separação entre pastor, né, pago pela associação, e pastor voluntário, a diferença principal seria essa, que o pastor é pago para formar novos pastores, treinar os membros a dirigirem a igreja. Essa seria, em resumo, a única diferença. Mas e qual é a função do ancião, então? A função do ancião é treinar novos anciãos, né? Para que na próxima reunião da comissão de nomeações tenha várias opções, ou pelo menos ele diga: olha, eu estou treinando esse jovem, e ele vai ser o ancião aprendiz, ou alguma coisa assim. Vocês inventam alguma coisa aí, né? Tem que usar um pouquinho de criatividade também, né? No início de final de 2011, o pastor Ted Wilson teve um sonho de desenvolver o evangelismo nas cidades. E ele queria iniciar a promoção dessa visão em Nova York. Ele começou o ministério em Nova York no início dos anos 70, por aí você já faz mais ou menos as contas da idade que ele tem. E ele trabalhou ali como pastor associado, trabalhou num centro de missão urbana. E ele sempre teve essa paixão pela missão urbana, principalmente porque Ellen White fala muito sobre isso. E ele é devoto da irmã White, tá? Se você não sabia, acho que todos vocês já sabiam isso, né? E aí a Conferência Geral fez a decisão de lançar esse projeto de missão nas cidades, começando na cidade de Nova York, e queriam começar em 2012. E eu tinha acabado de mudar para lá, de volta, outra vez para Nova York, e a administração se uniu e nós decidimos, com os outros líderes das outras associações da área, vamos pedir um ano a mais para a gente poder se organizar. E foi realmente o que a gente fez. Mas no final de 2012, que foi o ano de preparação para esse grande evento que viria em 2013, aconteceu uma tragédia, que veio um furacão. E lá não é um lugar que tem muito furacão, porque normalmente o furacão ocorre mais no Caribe, que é onde a água é mais quente, a água do mar. O furacão toma força onde tem água quente. Por isso que quando o furacão entra na terra, ele vai perdendo a força. E mais
assim, no interior não tem problema de furacão, tem de tornado, né? Outras coisas, outros problemas. Mas isso aí já é um outro capítulo. Mas essa grande tormenta que chegou até lá em Nova York, ficou conhecida como Sandy, era o nome de mulher. Por que eles põem nome de mulher? Geralmente furacão tem nome de mulher, a maioria deles. Os piores têm nome de mulher, sabe por quê? Diz que é que nem casamento, né? A mulher chega com tudo, se vai embora, leva tudo também, né? A destruição é total. Mas no final de 2013, foi início de novembro, quando chegou essa tormenta lá, teve áreas da cidade que foi totalmente destruída. Para vocês terem uma ideia, a companhia de eletricidade da região de Long Island, que servia 3 milhões de pessoas, fechou, literalmente. Fecharam a companhia, porque o escândalo, a destruição e a dificuldade de renovar a rede elétrica foi tão grande que o governo decidiu fechar a companhia e abrir uma nova. Tá? Teve pessoas ali em Nova York que ficaram alguns meses, sem eletricidade. A gente ficou só uma semana, dormimos alguns dias no centro da assistência social, e depois voltou a luz em casa. A família, uma outra família lá perto de casa, ainda estava sem luz, eles vieram, as 3 crianças, o cachorro, ficaram 15 dias lá em casa também, porque foi algo assim que as pessoas tinham que se ajudar uns aos outros. E nós visitamos ali algumas pessoas que perderam tudo naquela área, principalmente na frente do mar. Vocês podem ver o que aconteceu ali nos carros, conversando ali com uma moradora que morava ali numa casa muito bonita, na frente do mar, e que foi praticamente destruída. E naquela área, uma comunidade de mais ou menos uns 100 mil habitantes, nós tínhamos 2 igrejas adventistas. Uma delas era essa que está ali. Uma igreja que tinha sido renovada recentemente, não de língua inglesa, de uma outra língua, mas toda pintada, ajeitadinha. E quando teve aquela confusão, o diretor Rubem Merino, né, fez um apelo para a igreja para fazer da igreja um centro de distribuição naquela área, para atender a comunidade. Os anciãos falaram, não, os anciãos reuniram lá a comissão, não, aqui não, nós acabamos de trocar o carpete, a igreja está toda pintada, tudo arrumadinho, não, aqui na igreja não, aqui é um santuário, né, consagrado para a pregação da palavra. Tá bom. Do lado, literalmente do lado, tinha uma igreja evangélica, e o diretor da assistência social foi lá, conversou com o pastor, ele abriu as portas, claro, pode, encosta o caminhão aqui, pode abrir, a igreja é sua. E ele encostou o caminhão e começou a distribuir as coisas ali. Os irmãos viraram uma fera. Reuniram a comissão em seguida, falaram, não, como que a assistência social adventista vai ficar distribuindo agora, ajudando a comunidade numa igreja evangélica? Não, volta, tá bom, volta, põe o caminhão para cá de novo. Né? Nos próximos 3 meses, esse prédio aí se tornou o centro de distribuição de primeiros socorros, material de limpeza. Vocês fazem uma ideia do que isso pode ser. No final do dia, já tinham passado algumas semanas da tormenta, mas ainda estava no processo de recuperação. Num domingo à tarde, eu lembro, eu tirei essa foto. Eu saí no final do dia, fiz a volta na frente do prédio da igreja e tirei uma foto de dentro do carro com o meu telefone. E ainda havia ali um caminhão parado, distribuindo kits de limpeza, e quase uma centena de pessoas que vêm pegar roupa, ou receber comida, ou baldes com material de limpeza. Eu tirei a foto e saí. Na próxima esquina, tinha uma outra igreja, um outro prédio de igreja, mais ou menos do mesmo tamanho, bem ajeitadinho o prédio, e tinha um jovem de terno, camisa branca, gravata, bem arrumado assim, na porta da igreja, provavelmente o diácono, a recepcionista, né? Só que só estava ele na porta. E aí eu fiquei pensando, se Jesus passasse por aqui, hoje, qual igreja você acha que ele ia entrar? Que prédio de igreja você acha que ele ia entrar? Aquele que estava todo organizado para o serviço de adoração? Ou aquele que estava realmente uma confusão, uma baderna lá dentro, com roupa espalhada, comida sendo servida no corredor? Não precisa responder. Vocês pensem e reflitam sobre isso. Tá? A igreja e o relacionamento com a cidade. Qual é o relacionamento que você tem com a cidade? Um autor escreveu dizendo que nós temos basicamente 4 tipos de relacionamento. Um é a igreja na cidade, ela está localizada na cidade. É o tipo da igreja assim, você tem um município pequeno, que não tem adventista. Aí a associação diz assim, o pastor Assírio mandou abrir uma nova igreja em todos os municípios, que não tem ainda algum município, que não tem, tem alguns, né? Quantos? 100 e poucos?
cidades bem pequenas. Tá bom, então vamos supor que você escolhe uma dessa que é aí dentro do seu território, do seu distrito. Agora nós vamos abrir uma igreja lá que não tinha nenhum adventista. Aí você pega uma ou duas famílias da igreja central e começa a fazer aluga um salão e aluga o culto, e começa a fazer o culto lá. Agora tem igreja. Certo? Não. As pessoas não moram lá. Pagam o aluguel do salão, só vai lá, faz uma oração, lê a Bíblia e vem embora para casa. Que igreja é essa? Isso não é igreja, não. Agora, você quer abrir uma igreja ali? Então, manda uma família morar lá. Você quer abrir uma igreja lá? Primeira coisa, você tem que morar lá. Lembra que Jesus não mandou um tweet, não pôs na página do Facebook que ele queria salvar o mundo, não. Ele veio. Ele encarnou literalmente o que diz lá o texto de São João 1, verso 14, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele formou, ele abriu, ele acampou, ele montou a tenda e ficou ali junto com os seres humanos. Esse é o significado. Então, se você realmente quer abrir uma igreja, você tem que morar ali, você tem que ser parte da comunidade. Então, tem igrejas que só estão na cidade, geograficamente está lá, mas não pertence à cidade, está pagando aluguel. Segundo, a igreja da cidade, é uma igreja que se identifica tanto com os costumes daquele local, que não tem diferença entre o povo da igreja e o povo de fora. Então, a igreja que absorveu, na tentativa de ser relevante à comunidade, absorveu demais o estilo de vida, tá? A maneira de viver da cidade. Perde a sua identidade. Terceira, a igreja contra a cidade, por causa dos princípios da palavra de Deus, nós vamos pregar contra tudo que se faz errado aqui, então a igreja é somente para trazer uma mensagem de condenação. Tá? A igreja contra a cidade. E a quarta? A igreja pela cidade. A igreja pela cidade é aquela igreja que não diminui o valor da mensagem bíblica, das doutrinas da palavra de Deus, com a tentativa de ser mais fácil a pregação do Evangelho, nem tampouco assume a posição de ser crítico a tudo que se faz no mundo, que é pecaminoso, irreversível, não pode ser salvo, mas de forma positiva, leva uma bênção à comunidade. Jeremias escreveu, no livro de Jeremias, capítulo 29, 4 a 9, poucos de nós pensamos nisso, porque os adventistas são avessos a versos, em sinais, né? Vou fazer em sinais daqui a pouco. Contrários, né? Contrários às cidades, muitas vezes. E existe aquela síndrome, né, que para ser cristão, adventista verdadeiro, tem que viver no campo. Eu quero ver se você é realmente cristão verdadeiro, morando na cidade, morando sozinho, como na Idade Média, eles viviam nos altos dos morros, né, dos pilares isolados do mundo, é uma coisa. Eu quero ver você viver dentro da cidade, como vivia Enoque, e tomava tempo para estar em comunhão com Deus. Mas Jeremias diz assim, aos que tinham sido levados em cativeiro, ele diz mais ou menos assim, parafraseando, que Israel, durante aquele período, ao invés de ficar só se lamentando tudo aquilo que eles perderam em Israel, eles deviam ser uma bênção. E ele usa a expressão shalom. Levem o shalom para a cidade. Em outras palavras, você tem que ser uma influência positiva no lugar onde você está. É isso que Jeremias está dizendo. Deus falando através de Jeremias. Na cidade onde nós moramos, nós temos que levar o bem-estar, a alegria, a paz, ser uma influência positiva para transformar a cidade e a comunidade onde nós vivemos. Bem, vamos avançar um pouquinho mais agora na segunda parte da nossa apresentação, está no final da página 19, desenvolvendo uma pastoral missional bíblica. Vamos voltar um pouquinho para trás e tentar entender como era o sistema de organização e liderança da igreja no Novo Testamento e como isso influencia a nossa visão de igreja hoje. A igreja no Novo Testamento é descrita como parte de uma estrutura organizacional bem simples. A gente falou sobre isso antes, né? A nossa preferência em usar termos como ministro, pastor, ancião, bispo, são influenciadas pelo modelo, que a gente não tratou muito, mas está aqui relacionado na página anterior, modelos diferentes de igreja. O Novo Testamento descreve líderes da igreja usando algumas palavras interessantes. Paulo fala de supervisores, que é a palavra episcopos. Ele usa a palavra anciãos, traduzida como ancião, que são os presbíteros, e diáconos, que vem da palavra diáconos,
E é interessante lembrar que o Novo Testamento, todas as vezes se refere ao líder de uma congregação local, usa a palavra no plural, anciãos. Por quê? Porque tem que ser uma abordagem de equipe. Você não deve tocar a igreja sozinho. Você não pode carregar a igreja nas costas sozinho. Se você está fazendo isso, você não está sendo um bom líder. Mas não tem ninguém na igreja. Ué, na cidade não tem ninguém? Busca alguém que não é membro da igreja e treina ele. Eu fiz uma bobagem uma vez, quando eu trabalhava aqui no interior de São Paulo, no meu primeiro distrito, e agora eu lembrei, pastor Ferrari, eu substituí o seu irmão lá em Bragança Paulista. Agora eu me lembrei de onde eu o conhecia, que hoje cedo estava procurando da memória, né? E era uma igreja pequena no centro da cidade, e eu fiz um apelo para nós abrirmos uma outra igreja no bairro. Só que eu fiz algo errado, que eu não recomendo que ninguém faça, né? Eu fiz um anúncio desse sonho e perguntei se alguém estava disposto a apoiar. Uma pessoa se levantou, era uma visita, tinha vindo na igreja pela primeira vez. Eu disse, eu vou lá, porque eu moro ali do lado, eu vou lá ajudar. Aí eu, pronto, e agora, o que eu faço? O primeiro ancião, que tinha sido ancião daquela igreja por uns 50 anos, pai do Eliezer Alvarez, você conhece? Na hora ele viu que eu estava em dificuldade, ele se levantou do lado do visitante e disse, eu vou lá com ele. E os dois se tornaram, mais tarde, né? Demorou, ele recebeu estudo bíblico, o ancião deu estudo bíblico para ele se batizou, e ele se tornou um dos anciãos da nova igreja. Tá? Então Deus usou a minha falta de experiência, né, para transformar numa bênção, porque tinha um líder maduro que viu a oportunidade na formação de um novo líder. Dessas três palavras, que são as mais comuns usadas aí no Novo Testamento, bispo ou supervisor, né? Estou usando a palavra que seria mais a transliteração original. É bem que por aqui é bem comum, né? Tem muita igreja por aí que usa bispo, né? Não sei se é uma palavra de origem aí, grega, episcopos, tá? É a palavra. Tem o significado de supervisor. Pastor não é muito comum, ela parece mais sendo usada na forma verbal do cuidado pastoral. Na verdade, como pastor, ela aparece mesmo em Efésios 4, verso 11, no substantivo, se referindo à pessoa. Tá? E nós vamos ler depois esse verso daqui a pouco. E anciãos, que vem da palavra presbíteros. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro 5, 1 e 2. Portanto, apelo... Estão lendo aí? Enxergam lá atrás também? Se não está enxergando, procura um oculista, né? Porque eu acho que está grande o suficiente, não? Dá para ler mesmo o texto bíblico lá atrás ou não? Não senti firmeza, não. Ok, então eu vou ler. Quem puder, acompanha. Se não, leia na Bíblia. 1 Pedro 5, 1 e 2. Portanto, apelo para os anciãos. Qual é a palavra que apareceu aí? Presbíteros. Que há entre vocês, e faço na qualidade de anciãos. Presbítero. Com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, para alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem, é o verbo pastorear, o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. E aí tem a outra palavra, episcopo. Vocês veem aí as três palavras sendo usadas juntas no mesmo contexto para descrever a mesma função. Vejam em Atos 20 e 28. O apóstolo Paulo fala lá, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes, pastorear, a igreja de Deus que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Veja em Efésios 4:11, aí aparece mesmo a palavra pastor, e é no contexto dos dons espirituais. Tem 4 listas principais dos dons espirituais, essa é a menor de todas, e é a única que fala aí, pastores e mestres. Tradicionalmente, não precisa traduzir isso para o doutor Forno, tá? Mas tradicionalmente o seminário ensinava que isso era uma palavra dupla, pastores e mestres como sendo uma função. Mais recentemente, parece que, e essa é a posição que o comentário bíblico adventista traz. Tá? Outra opção seria entender que realmente são 5 tipos de dons diferentes que aparecem aí. Apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, como se fosse um outro separado. Sejam os 2 últimos um só dom, ou 2, a parte seguinte é que é importante, porque diz que esses dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, dos alves, né? De todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E a palavra-chave aí no verso 12
é a palavra que foi traduzida por aperfeiçoamento, ou capacitação, ou edificação do corpo de Cristo. Se eu tiver tempo mais tarde, a gente volta a falar sobre essa palavra, que ela é muito importante. Mas, por enquanto, vamos parar só aqui. O ponto é que essas 3 palavras descrevem a mesma função. Portanto, são 3 maneiras de descrever a mesma função. Então, por que é que... Agora vem a pergunta, prática, né? Alguém vai fazer? Não, ninguém vai fazer, eu faço, né? Qual é a implicação desse ponto que nós chegamos até agora? Se pastor, ancião e bispo, né, ou presbítero, episcopos, tá, são nomes diferentes da mesma função, por que é que nós temos hoje a separação entre pastor e ancião? Ninguém vai fazer essa pergunta, eu já fiz agora, né? Estão pensando ou não? É lógico pensar sobre isso? Tem diferença? Pare. Não vamos tentar responder isso ainda antes da gente fazer um pouquinho mais compreender o que aconteceu no início do movimento adventista. O início do movimento adventista, os nossos pioneiros, eles procuraram adotar o modelo bíblico do Novo Testamento. E levou algum tempo para desenvolver algum estilo de liderança ou organização. Vocês sabem que o início do movimento adventista houve muita aversão, né? Tinha muita resistência para o processo de organização da igreja. Na época, na virada do século dos anos 1900, e a igreja era praticamente uma igreja na América do Norte. Estava começando projetos missionários ao redor de todo o mundo, mas a igreja, ainda predominantemente, era a igreja norte-americana. Isso já mudou bastante. Hoje, cerca de menos de, talvez 3% da população do mundo está na América do Norte hoje. 10 milhões de membros estão na África. Metade da igreja é africana hoje. Tá? A América Latina, que teve na década passada um rápido crescimento, teve uma grande diminuição na taxa de crescimento, não diminuição da igreja, diminuição da taxa de crescimento. E acho que vocês têm sentido isso aqui. São Paulo, na divisão sul-americana, a taxa de crescimento, que era 6, 7, não sei quanto era, hoje deve estar abaixo de 4%. Na América do Norte é 2%. Na China é por volta de 2% também, que já teve bem mais alto que isso. E como é que a gente sabe isso? Que está desacelerando. Quando você faz o cálculo de quantos membros de igreja precisa para batizar uma alma, é simples. Né? Então, na América do Norte precisa cerca de 34 membros para batizar uma alma. Aqui na América do Sul precisa de 11, aproximadamente. Na Ásia, um dos lugares que eu trabalho, na Índia, lá precisa de 65. Tá? Então, os métodos que nós usávamos ali, e houve uma época de grande crescimento. Na Rússia, por exemplo, que no início da década de 90, quando houve abertura, né, política, e os grandes evangelistas foram para a Rússia, foi uma bênção, porque a igreja abriu, milhares de novos membros ingressaram à igreja. A igreja na Rússia chegou a ter 300 e poucos mil membros. Hoje não tem 100 mil. Aonde foram? Muitos mudaram, emigraram, alguns abandonaram a igreja, e a igreja perdeu aquele ritmo rápido de crescimento. Hoje está numa estagnação e, em alguns lugares, declínio. Essa é a realidade do mundo hoje. Em alguns lugares, realmente, é muito difícil. Agora, o que aconteceu aqui, esse gráfico? O que esse gráfico representa? Representa que, na virada do século passado, há 120 anos atrás, nós tínhamos cerca de 4 ou 5 igrejas por pastor. Estou falando da igreja na América do Norte. E, no início do século XX, houve uma diminuição de número de igrejas por pastor. E essa tendência começou principalmente em 1920 até 1950, chegando à média de 1,5 pastor por igreja. Como é que pode ter? Uma igreja... Ok, volta a fita. 1,5 por pastor. Como é que pode ter 1,5 por pastor? Porque 2 pastores têm 3, né? Então, em média, tá? Nós estamos falando de média. Aqui, eu imagino que é por volta de 5, 6 na PO. 7, um pouquinho mais. Excelente. Tá? Mas é um estilo de liderança diferente. Aí alguém vai passar, mas o que o pastor faz se só tem uma igreja? É um estilo de liderança diferente. Ele tem que tirar um doutorado em pregação, ele tem que preparar um sermão, tem que estar escrito, tá? Ele tem que estar certeza que ele usa ele vai dizer, mas não pede o Espírito. Claro, ele usa o Espírito Santo para preparar o sermão também, né? O Espírito Santo usa ele. Como vocês acharem melhor. Desculpa, a teologia está meio travada às vezes, né?
Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: o estilo de liderança é diferente. O que se espera de um pastor num contexto europeu ou norte-americano, Austrália, é diferente de um pastor na América Latina ou na África. É totalmente diferente. O estilo de liderança é diferente. Mas o ponto é que quando a igreja começou a ter menos congregações por pastor, porque contratavam mais pastores e diminuíram o número de novas igrejas, a taxa de crescimento da igreja também diminuiu. Porque muitos membros da igreja se tornaram apenas observadores. Então faz parte da cultura americana. Semana passada teve um jogo importante lá, né? Tenho certeza que o Celinho, de vez em quando, ainda acompanha. Patriots? Patriots. E vai para o Super Bowl, né? Está chegando. Então, a cultura americana é assim: eu adoro esportes. Que esporte que você pratica? Não. Ele fica sentado no sofá, assistindo o jogo de basquete, de futebol, domingo, o dia inteiro. Faz exercício nenhum, né? Mas ele adora o esporte. E essa mesma cultura vem para a igreja. Ele adora a igreja, adora Jesus. O que ele faz para Jesus? Ele vem para a igreja, senta, ouve o sermão, reclama se não gosta, e vai embora para casa dormir. Tá? É o mesmo tipo de cultura. Então, essa cultura de espectadores leva a um declínio espiritual e a diminuição na taxa de crescimento da igreja. Desde o início, muitos adventistas tinham sentimentos negativos com relação à organização da igreja. Nós falamos sobre isso, né? Os pioneiros adventistas adotaram o modelo do Novo Testamento de organização da igreja. Durante os primeiros anos do movimento adventista, eles praticamente tinham 2 métodos para manter a igreja unida. Eram as reuniões campais, nas décadas de fim de 40, início de 50, e publicação de literatura. As 2 metodologias eram utilizadas, primeiro, com o objetivo evangelístico, alcançar novas pessoas com a mensagem. Segundo, solidificar o povo de Deus. Então, todos os nossos eventos, todas as nossas atividades, todos os departamentos têm que existir também em função dessas 2 coisas, que praticamente é o quê? Estamos fazendo discípulo. O departamento que não está envolvido no ganho de almas e na formação de líderes, não está cumprindo a sua função, ou não precisaríamos eleger ninguém para tomar conta desse cargo. Mas nós temos uma congregação pequena, chega na época da comissão de nomeações, tem ali 50 cargos, que o manual da igreja traz ali, e nós temos 10 pessoas, então o que a gente faz? Põe 2 ou 3 cargos para cada um. Eu tinha uma igreja do lado de casa, ali em Nova York, que 2 casais da igreja tinham 23 cargos. Então, em 2 casas, marido e mulher, né? Marido e mulher, 2 casas, eles comandavam e controlavam a igreja. E isso criou um ambiente tão ruim, eu não posso nem contar o que aconteceu com problemas financeiros da igreja, brigas e divisões dentro da igreja. Por quê? Era uma igreja com mais de 200 membros, de classe média alta, mas controlado por apenas praticamente 2 pessoas. Isso foi muito negativo. E a igreja hoje, depois de uns 10 anos da grande crise que eles passaram, agora está se recuperando. Então, você tem que distribuir. Se você vai chegar na época da comissão de nomeações e só tem 3 líderes aqui, tem 20 cargos, bom, arruma o que é que esses 3 podem fazer e fazer bem. O modelo lá do 4DX, né, das disciplinas de execução, diz: se você tem uma meta crucial, importante, você vai cumprir. Se você tem 2 ou 3, já é arriscado. Se você tem 4 ou 5, com certeza não vai fazer. Ou vai fazer mal feito tudo. E aí o que a gente faz? Você tem um monte de cargo para a mesma pessoa, passa a maior parte do tempo só fazendo reunião e recebendo carta da associação, desculpa aí, né? Mas, e o que faz? Mais nada, porque tem que só ficar dentro da igreja, rodeando a igreja. E as pessoas lá fora continuam sem conhecer Jesus. Bom, no final dos anos de 50, no final de 1855, eles estavam ordenando anciãos locais, diáconos e pastores. No final dos anos 50, 4 fatores quase que forçaram os líderes da igreja para organizar a igreja como eu menciono ali 4 e pus na lista 3, né? Eu gosto sempre de pôr lista de 3, porque quando são 4 eu esqueço qual é a 4, né? Mas 3 é mais fácil lembrar. Mas na verdade a terceira ali são 2 diferentes, tá? Então algumas coisas a gente fala, outras a gente tem que explicar, né? Então, primeiro, legalização de propriedades era uma necessidade, remuneração em escala de pregadores e o cuidado dos membros, disciplina de membros e também transferência de membros que se mudavam para outros lugares. Então, havia necessidade de organizar a igreja. Mas olha o que Tiago White diz sobre o processo de organização. Por que precisava organizar?
Tinha uma razão específica da existência, da necessidade da existência de uma organização. Em nenhum lugar na Bíblia, Tiago White disse, está escrito que os cristãos deveriam ter uma publicação, uma casa publicadora, construir edifícios de adoração ou publicar livros. Não está dizendo que isso é errado. Tá? Ele está dizendo que da Bíblia não está escrito isso. Os guardadores do sábado devem se organizar, se eles quiserem cumprir a responsabilidade de pregar a mensagem dos 3 anjos. Vejam, nós precisamos fazer essas coisas, mas essa não é a razão de nós existirmos. Qual é a razão de existir? Pregar a mensagem dos 3 anjos. Tiago White era um gênio na formação, na estrutura. Ele foi provavelmente o arquiteto principal no processo de organização da igreja. E era jovem, ele tinha 21 anos quando começou esse processo. Mas o motivo de seguir nesse caminho era o quê? O cumprimento da missão. Os anos se seguiram, no início de 1860, período que foi organizado para missão e crescimento, a legalização de propriedades, escolha do nome, formação de associações, 1861, e o estabelecimento da Conferência Geral em seguida. Ellen White fez, durante essa época, no final do século XIX, forte oposição sobre a tendência de algumas igrejas maiores em quererem o cuidado pastoral exclusivo. E ela previu o impacto negativo desse modelo de organização de igreja sobre ministros, congregações e a missão. Muitas igrejas haviam se separado do Espírito Santo, haviam perdido sua paixão pelas almas e, ao chamarem ministros para fazer o seu trabalho. Está acompanhando aí o processo de mudança? O que foi acontecendo? Foi um processo longo, e assim como o povo de Israel, queremos ter um rei, e nem as outras nações. Nós fizemos a mesma coisa, como organização. Queremos ter um pastor, porque já tem 200 membros, já tem tanto de dízimo. Queremos ter um pastor aqui só para nós. Não acho que seja ruim ter um pastor numa igreja. Aliás, eu sonhei sobre isso muito tempo, né? Aí eu desisti, porque eu não sei o que aconteceu, né? No processo, acharam que não servia para isso. Mas uma vez, eu me lembro, eu falei para a Leila, falei algumas vezes para ela, eu gostaria de ser pastor de uma igreja grande, que pudesse organizar a igreja para o trabalho. E ela disse assim, para que você quer ser pastor de uma igreja grande? Em pouco tempo ia ter 2 ou 3, né? Ia ser um distrito novo também, né? Então, eu acho que por isso nunca me colocaram numa igreja grande. Mas existe um papel, a função de uma igreja grande? Claro que existe. A igreja do NASP é uma bênção? Claro que é, para os nossos filhos que vêm estudar aqui, um modelo de adoração, tão bonito, não é? Tudo organizado no seu lugar, um local para nós fazermos reuniões. Quanto custaria para alugar um salão como esse aqui, um fim de semana, com ar-condicionado? Agora está ligado, né? Fecharam a janela de novo, ligaram o ar. Então, isso é uma bênção, desde que a igreja grande continue sendo um centro evangelístico e de treinamento de líderes e discípulos para enviá-los para o cumprimento da missão. Então, o propósito não é para termos uma igreja grande, bonita, confortável, para nós desfrutarmos um bom sermão. O propósito é termos um local onde mais discípulos poderão ser formados e enviados no cumprimento da missão. E existem pessoas que preferem ir numa igreja grande. Existem outros que se sentem melhor numa congregação pequena. E assim como pessoas são diferentes, igrejas também têm a sua personalidade. E não tem igrejinha, só porque a igreja tem 20 ou 30 membros, ou igrejona. A igreja é uma só, a igreja é de Cristo, irmão, tá? Para com esse negócio, tá? A minha igrejinha. Não. Igreja é igreja. Se a igreja é de Deus, a igreja é grande. Se tem 10 membros ou se tem 1000. Agora, o problema é o seguinte, minha pergunta para você, tem um plano para fazer discípulo? Essa é a pergunta. Se você não está fazendo discípulo, pode ter 10 membros ou pode ter 1000. Não está cumprindo a missão e o propósito que Deus estabeleceu na sua igreja. Desafios atuais. O modelo de organização que nós temos hoje, de associações, campos locais, né? Associações, missões, uniões, divisões ao redor do mundo e a Conferência Geral, foi estabelecido há mais de 100 anos atrás, quando nós tínhamos pouco mais de 75 mil membros. Hoje a igreja tem 21 milhões de pessoas, já se passou muito tempo. Será que poderia haver alguma mudança? Eu creio que sim. O quê? Não faço ideia. Mas Deus está no controle. Se você crê que Deus está no controle da igreja, Ele vai dirigir homens e mulheres consagrados a Deus e comprometidos na missão para tomar decisões, para que no momento oportuno, se tiver necessidade de fazer alguma mudança, Deus vai fazer. Eu coloquei algumas fontes de livros aí para aqueles que são estudiosos e quiserem ler. Uma delas é essa tese doutoral do Barry Oliver, uma tese de mim, mas parece uma tese de PhD, porque
é realmente um pacote. Tá? E ele foi presidente, se aposentou há pouco tempo, presidente da divisão no sul do Pacífico, e ele tem alguns pensamentos interessantes. E uma das coisas que ele diz é mais ou menos assim: a centralização e coordenação de estruturas administrativas são necessárias na igreja. A existência de associação, união, divisões, a organização da igreja é importante. A denominação tem uma responsabilidade mundial, que demanda estratégias globais, assim como planos específicos e métodos de evangelismo. Mas flexibilidade e habilidade de adaptar de acordo com a ênfase eclesiológica da igreja e as contingências envolvidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que, com humildade e oração, procurar cumprir a vontade de Deus, onde nós estivermos. Então, você está na igreja? Faça a diferença na sua igreja. Você é mesário da associação? Você é administrador do campo? Você é mesário da união? Faça a diferença onde você vai, onde você está. Eu recebi uma benção há poucos dias. Teve uma mudança interna e me pediram para ser o secretário da comissão do Manual da Igreja. Eu estava orando por isso, faz anos. Mas alguém vai pensar, quem no mundo vai querer ser membro de uma comissão que estuda o Manual da Igreja? Tá? Mas por quê? Porque eu vejo que tem algumas coisas que não funcionam. E eu estou vendo que em muitos lugares onde funciona, não estão fazendo exatamente como diz o Manual da Igreja. Agora, que bom, não estão gravando, né? Que eu falei. Então eu vou repetir, quem sabe em outras palavras, para ver se eu recupero a minha influência, né? Eu creio que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E nós temos que reconhecer que, em alguns contextos, precisa ter uma abordagem diferente. Por exemplo, no processo de eleição dos líderes. Em várias igrejas que eu conheço, que estão funcionando bem, eles não seguem exatamente o que o Manual da Igreja fala sobre o processo de eleição. Então, nós estamos estudando a possibilidade de incluir no Manual da Igreja uma opção alternativa, para considerar um outro processo, desde que a congregação local aceite e vote numa reunião de negócio, no plenário da congregação. E com certas reservas, é claro, né, porque o pastor Ted Wilson é membro dessa comissão. Na última vez gastamos 4 ou 5 horas e tivemos que tirar um S no final dessa alternativas. Ele, não, uma alternativa pode ser, vamos considerar. Então nós vamos voltar nesse assunto. Outra mudança, por exemplo, em alguns lugares do mundo não se atualiza a secretaria da igreja. Existe uma divisão no mundo que decidiu que não vai atualizar, porque a coisa está mal, né? E eles não querem ficar tão ruim assim diante dos relatórios. Aí está decidindo, não vamos fazer mais. Bom, agora foi votado em Battle Creek, no Concílio Outonal do ano passado, para recomendar à Assembleia da Conferência Geral em 2020 que a auditoria de secretaria é obrigatória em todos os níveis da igreja. Não passou ainda, vai depender de vocês que forem lá em Indianápolis votar, mas eu recomendo que, quando chegar esse item, vocês votem a favor, porque eu trabalhei muito para conseguir colocar essas 5 linhas nessa proposta do Manual da Igreja. Bom, eu dei 2 exemplos. Excelente. Aliás, o modelo da União Central vai ser apresentado, a União Central e a União Sul Brasileira, eles vão fazer palestras, o pastor Charles, da União Sul, e o pastor Emanuel, daqui da União Central, vão estar fazendo uma palestra no início de abril, lá na Conferência Geral, num summit, numa conferência de retenção de membros, discipulado e projetos de reencontro. E esse é o modelo da União, que é a União Central, que vocês fazem aqui, que as pessoas perguntam para mim, mas como pode fazer auditoria de secretaria? Muito simples. Quantos anos faz que a gente tem auditoria de tesouraria? Quantas pessoas nós tínhamos no campo local fazendo auditoria de secretaria de tempo integral e nunca fizemos secretaria? O que é mais importante? O dinheiro do dízimo que entra ou as pessoas que vêm adorar a Deus e entregam o dízimo? Ok, acho que vocês já estão acompanhando o raciocínio. Tá? Bem, tem mais 2 ou 3 exemplos que eu podia dar para vocês de mudanças, não é mudança, né? Adições principalmente. Vai ter um capítulo sobre discipulado no Manual da Igreja, vai ser recomendado. Não está pronta ainda a proposta, mas está em andamento. Foi votado também no Concílio Anual a ênfase no trabalho pastoral, que o Manual da Igreja dava ênfase no cuidado pastoral.
pastorear a igreja. Agora a ênfase maior está em capacitar a igreja para o cumprimento da missão. São 3 páginas adicionais sobre a função pastoral, que foi votada agora em Battle Creek no final do ano passado. E vai também ser apresentado lá em Indianápolis. Então, vocês percebem por que eu estava querendo fazer parte dessa comissão? Percebe agora? Então, você pode estar numa posição que, mas por que Deus colocou você aí? E Deus é especialista nisso. Tá? Deus é especialista em colocar você numa situação difícil para que você possa fazer uma coisa que você nunca pensou que seria capaz de fazer. Em outras palavras, Deus é especialista em fazer o seu currículo. Deixa na mão dele. Ele sabe o que faz e ele sabe o que precisa ser feito. Olhando para o futuro, e eu vou concluir agora, que deve faltar só uns 5 minutos. Quanto falta, Marival? Não, tranquilo eu estou. Eu quero saber quanto tempo falta. Continuo tranquilo. Tá bem. Vocês estão tranquilos também? Então tá bom. Na hora que eles ficarem nervosos, aí a gente pensa o que a gente vai fazer, né? Olhando para o futuro, o que a irmã White fala sobre a igreja? Alguém pode falar, mas a igreja em vários lugares está diminuindo, estamos perdendo muitos membros. Espera um pouquinho, pare aí. Nunca se esqueça. O que diz lá? Só os que conseguirem ler. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. É o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. Deus, porém, ama os seus filhos com infinito amor. O mais caro objeto na terra e é a sua igreja. Ser igreja é um chamado muito alto. E eu quero fazer parte de uma igreja que seja entusiástica, que seja vibrante, que seja espiritual, que faz diferença na comunidade, que serve os pobres, que recebe os aflitos, que recebe de volta com alegria os filhos que saíram e retornaram. Eu quero fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada de forma clara, sem muitos rodeios, apresentada a verdade como ela é, mas com muito amor e bondade. Lembra o que Pedro disse? Que nós deveríamos ser capazes de dar razão da nossa fé com mansidão. Tá? Não é para pegar isso aqui e usar como açoite. Tá? Mas alguém vai dizer, mas Jesus um dia ele entrou no templo com um açoite na mão, mas não disse que ele bateu em ninguém. Vocês já olharam lá? Não disse. Ele demonstrou autoridade. E pela sua palavra, eles foram movidos para uma diferente atitude. Quero concluir os próximos 3 minutos com essa história. Eu conheci esse rapaz de camisa xadrez, e vocês podem ver onde é que a gente está, né? Num pequeno grupo, num coffee shop, em Manila. No cartão de negócios, de apresentação dele, não está escrito pastor, está escrito coach. Porque as pessoas com quem ele trabalha reagiriam de forma negativa o nome de pastor. Porque, na verdade, é que na sociedade de hoje, principalmente pós-moderna, nos profissionais, quando você fala, eu sou pastor, eu sou ancião, cria uma certa suspeita, que as pessoas têm na mente, já quer me converter, levar para a igreja dele e botar a mão no meu dinheiro. É isso que muitas vezes eles pensam. Então, ele teve uma atitude completamente diferente. Ele abriu 6 ou 7 pequenos grupos em coffee shops, porque é o lugar onde esse tipo de pessoas, jovens, profissionais, costumam ir depois do trabalho. A esposa dele era médica. Ele era pastor de jovens da maior igreja do país, lá nas Filipinas, e o pastor-chefe dele deu liberdade para ele desenvolver essas atividades. Ele abriu uma pequena loja com um desses jovens, e eles contrataram 2 funcionários nessa loja. Era uma lojinha bem pequena, vendia água, suco, bolachinha feita em casa, num lugar onde as pessoas corriam de manhã, pessoas com tipo de pessoas que eles queriam alcançar. Então, ele não alugou um salão para abrir a igreja, não, ele abriu um salão para abrir um boteco, tá? Para fazer contato com as pessoas. E onde é que ele reunia para discipular o povo? Num coffee shop, não precisava pagar nem aluguel. E, aliás, não precisa tomar café se você vai lá. Você pode tomar descafeinados ou tomar limonada também. Tá? Então, não estou recomendando ninguém tomar café. Ele organizava o que a gente chama de comunidade missional. Um grupo, não é um grupo pequeno, porque é um grupo já grande, né? Então, de 2 desses
3, 4, meia dúzia de grupos pequenos, ele organizava mensalmente projetos missionários. E aí convidava toda essa turma para ir campanhas missionárias de um dia ou de fim de semana. E essa aí é um exemplo deles. Essa é a primeira igreja que ele formou, vocês podem ver que a maioria são jovens. Um pouquinho sobre aquela associação. A associação onde ele trabalhava é uma das maiores associações do mundo, eles têm 120 mil membros, tá? É bem grande a associação. Instalaram um sistema eletrônico de secretaria e descobriram só 25 mil. Aí a União disse assim, não, esquece esse negócio de eletrônico, aí mantém o número anterior. Tá bom, não tem problema. Aí eu visitei eles lá, na verdade eu ia visitar esse meu amigo, né? E aí o presidente me pediram, eu falei para os pastores. E eu perguntei para o ministerial, antes da reunião, quantas igrejas vocês plantaram aqui no ano passado? 4. Bem, irmão, o meu amigo tinha plantado 2. E ele plantou nos bairros da cidade, para vocês terem uma ideia, é um bairro tão diferenciado que não entra transporte público. Só entra ali quem mora ali ou tem carro. Não tem transporte, é seletivo mesmo. É aí nesses lugares onde não tinha igreja que ele está plantando. Os lugares de classe média alta. Então, a associação inteira, com mais de 400 congregações, plantou 4 igrejas no ano. O meu amigo tinha plantado 2, nos lugares mais difíceis da cidade. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Vocês aqui estão muito pior do que na América do Norte, porque na América do Norte eu conheço várias associações que plantam 10, 15, 20 igrejas por ano. Cada ano. Estão me acompanhando ainda ou não? Eu perdi vocês há muito tempo atrás. Não? Ok. Bem, para resumir a história, o Raylord foi ordenado, um ano depois, ele já plantou 4 igrejas desse tipo, em lugares difíceis, com jovens profissionais, e ele é associado ministerial e coordenador de missão urbana, plantando igrejas nas Filipinas. A associação dele, esse ano, está plantava 4, 5, né? Esse ano, eles estão plantando 50. Quando eu encontrei com ele, eu fui para uma outra reunião, e eu faço assim, às vezes eu estou no itinerário para fazer uma coisa que a igreja me manda fazer, e eu pego carona e faço alguma outra coisa no caminho, né? Eu me encontrei com ele lá, eu estava hospedado nesse local. Eu olhei no meu telefone e eu vi no Maps que ali tinha um lago, lá embaixo. Vocês estão vendo o lago? Não dá, parece o Estoril, né? Cheio de neblina. Você olha lá tem a represa, está lá embaixo, ó, mas não dá para ver, vive com neblina. E eu fiquei ali no dia seguinte eu fui lá de novo, neblina, não via nada. Eu voltava das reuniões, já era tarde da noite, não via mais nada, né? Demorou, mas o lago, eu sabia que estava lá, se vocês quiserem ver, está aí ó, no mapa, as Filipinas, aquele ponto vermelho, é esse lago grande que tem aí, é um dos maiores lagos do mundo, o 4º ou 5º maior lago do mundo. E uma coisa impressionante que aí não tem, você pode dizer, tem lagos maiores que esse? Tem, mas não tem nenhum lugar do mundo que tem um lago dentro de um vulcão, dentro de um lago, dentro de outro vulcão. É só lá, nesse lugar. Aí de manhã cedo eu fui lá de novo, antes de ir para a reunião, olhei, de novo nublado, né? Terceiro dia, eu voltei no meu, finalmente. E aí eu vi um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Eu li certa vez que a quantidade de água suficiente para criar um nevoeiro tão denso que você não enxerga mais que 10 metros na sua frente, que enche 2 quarteirões, a água cabe dentro de um copo d'água. Se na sua vida, às vezes você não sabe, isso aqui não vai dar certo, essa igreja não vai para frente, isso aqui não vai funcionar. Você se sente desanimado como se Deus tivesse abandonado você, ou que você está lutando sozinho, e que ninguém te apoia, ninguém te ajuda. Quero dizer para você que tem um lago muito bonito aí na frente. Você não está vendo, né? Mas tem. Pode crer. O plano de Deus é muito melhor do que você pode imaginar. O que Deus tem planejado para nós é bom, é grande, e a gente vai desfrutar disso. Com fé em Deus, siga nesse caminho. Que Deus te abençoe.